Olá, eu sou a Joana e este é o Criança Primeiro. Sabes? Algumas coisas são da graça. Somente brincar com amigos. Adoro. É uma coisa que eu penso. Algumas coisas são da graça. Sabes? Hoje temos connosco uma convidada muito especial. E especial porquê? Especial porque nos vai esclarecer imensas dúvidas no que diz respeito às crianças. As minhas dúvidas e eu acredito que sejam as vossas também, aí em casa. Por isso, vamos conhecer melhor a Filipa. Filipa, obrigada por estares aqui. E diz-nos, Filipa, quem és tu? Olá, muito obrigada por este convite. Então, o meu nome é Filipa, sou psicóloga clínica, neuropsicóloga e psicoterapeuta e tenho-me especializado aqui na área da infância e da adolescência e também trazendo aqui muitas questões do neurodesenvolvimento e de alguns modelos terapêuticos que podem trazer aqui uma visão diferenciada na criança e na interpretação do comportamento dela e portanto, aqui a minha breve apresentação será aqui neste... Está ótimo, Filipa. Então, agora, o que eu quero saber, eu quero te conhecer melhor. Já, logo primeiro, quero conhecer e dar-te a conhecer, não é? Sim. E então, eu quero saber o que é que te levou a especializar-te em crianças. Então, Foi logo desde o início, até mais para trás até. Tu, em criança, querias ser psicóloga? olha, a ideia da psicologia surgiu ali no 10º ano, depois de ter feito a escolha para a área de ciências. Portanto, inicialmente houve aqui as hipóteses da medicina, da enfermagem, da veterinária, portanto, tudo isto, mas depois claramente percebi que não seriam essas as áreas, até por algumas qualidades que me são inatas e também pelo contexto que me envolve, pronto. E, portanto, foi sempre aqui um interesse meu compreender, efetivamente, o que é isto do comportamento e o que é que está por detrás do comportamento, como é que o comportamento vai ajustando ao contexto e quais são aqui as bases neuropsicológicas que estão subjacentes, portanto. E daí surgiu essa minha curiosidade e a escolha do meu curso. Aqui a infância também foi algo que eu sempre quis, portanto, porque a minha mãe é professora e, portanto, houve sempre aqui esta ligação, mas efetivamente, à medida que fui aprofundando o conhecimento durante o curso de Psicologia, percebi que era aqui uma área importantíssima, não só para perceber melhor, lá está, o comportamento e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, mas também para os adultos. Que acho que é aqui uma mais-valia muito grande, termos este conhecimento de como é que se processa o desenvolvimento da criança e do adolescente para compreender melhor também o adulto. Ok, então acho que faz mesmo sentido, não é? Porque todo o nosso contexto em criança depois se traduz naquilo que nós vamos ser em adultos, resumindo, não é? Sim, há aqui uma correlação muito grande, como é óbvio, depois as experiências que nós vamos tendo vão modelando algumas características nossas, vão permitindo que elas tenham uma maior expressividade ou não, e portanto há aqui esta interligação efetivamente muito grande entre o que é a nossa infância e depois quem nós somos enquanto adultos, mas há aqui muitos caminhos pelo meio que podem... Ok, então agora, na tua opinião, tu achas que vivemos numa geração de pais mais atentos ou mais ansiosos? O que é que tu achas, na tua opinião? Essa é uma pergunta muito interessante e que faz todo sentido nos dias de hoje. Nós temos pais mais atentos, efetivamente, porque também temos acesso aqui a muito mais informação do que aquilo que, por exemplo, os nossos pais ou a geração dos nossos pais tinham. Ok, e eu pergunto-te isto, lá está, na tua prática clínica, se tu efetivamente tens mais utentes que se preocupam com os filhos, que não vão porque têm uma patologia, mas sim, se calhar porque sim, só para saber se o filho está bem, se existe mais isso. Sim, começa a existir mais essa noção de perceber em que ponto é que a criança está.
ou se há algo que possa estar a influenciar ou a aprendizagem ou as interações sociais. Portanto, há esta curiosidade, o que é muito bom, lá está. Também advém desta abertura das redes sociais e do conhecimento em geral. Agora, também olhamos aqui para o outro lado, que é este acesso indiscriminado ou este maior acesso que há de informação também traz aqui aos pais uma componente ansiosa, porque não é, há toda esta descrição do que é expectável numa determinada idade e que os pais depois têm alguma dificuldade em fazer aqui a diferenciação de será que isto realmente faz sentido agora para o meu filho? Pois. Ou a comparação até, por exemplo, não é? Portanto, porque a Mariana já faz isto, mas a minha filha ainda não faz e tem a mesma idade. Comum, isso é muito comum. Não é? E, portanto, quase que retiram aqui, digamos, não têm em consideração o peso de outras variáveis que possam estar a contribuir para essas diferenças. Ok. E quais são as variáveis que normalmente contribuem? Principalmente, se imagina, para uma criança, a minha colega tem uma filha de 3 anos, eu também. E a dela já fala e a outra não fala muito, por exemplo. Pode ter muito a ver com o desenvolvimento da criança ou também com o estímulo? Há aqui esta interligação entre o próprio neurodesenvolvimento da criança, não é? Que efetivamente pode existir alguma alteração que não permita que ela faça essa aquisição ou que essa competência não seja desenvolvida dentro do tempo expectável, ou então, efetivamente, pode haver aqui uma falta de estimulação, ou até as duas ao mesmo tempo. Portanto, uma alteração do neurodesenvolvimento com falta de estimulação. Que lá está, ainda que haja muita informação, às vezes os pais ficam aqui um bocadinho na dúvida se devem de estimular mais ou não, ou se devem de esperar, e às vezes há aqui janelas de oportunidade que são perdidas. E que é importante nós irmos estando atentos. Pronto, e irmos tendo estas conversas assim, para que eles possam realmente estar um bocadinho mais atentos. Ok. Então agora uma que tem muito a ver com o nosso contexto, que aqui é uma das questões mais complicadas, que é como sabemos se é a criança que quer ou o adulto que quer? Esta aqui, no nosso contexto, é importantíssima. É muito importante. Okay. O que é que achas, o que é que na tua opinião, o que é que te vem logo à cabeça? Se é a criança que quer ou se é o adulto que quer? Então, nós devemos de sempre, ou se calhar, começar por aqui. A pergunta pode ser que é, ok, quando eu proponho isto a esta criança ou a este adolescente, qual é a reação que ela está a ter naquele momento? Okay. É uma reação em que se sente confortável, que gosta daquilo que está a fazer, ou ela sente-se, lá está, desconfortável, pressionada, e podemos fazer aqui esta distinção que é, numa fase mais posterior, a criança está a fazer isto porque realmente ela quer ou porque quer agradar aos pais. Pois, exatamente. Portanto, perceber aqui um bocadinho, mas às vezes os pais não têm esta capacidade de perceber logo se ela está a querer ou não agradar. E aqui nós fazemos uma ligação entre as necessidades que a criança tem, a sua autenticidade e a vinculação, a ligação que tem com os pais. Como é que isto funciona aqui? E, portanto, se ela tiver uma boa ligação, e se tiver aqui uma base bastante segura, os pais vão perceber pelas reações dela, pelas verbalizações que ela tem, que aquilo realmente é algo que ela quer. Isso, e nota-se até mesmo na postura do corpo. Eu também acho que sim, porque lá está, no nosso contexto, não é? O que nós vimos é que, imagina que uma mãe faz uma candidatura, não é? Se calhar a criança é pequenina demais, ok, não faz sentido perguntar-lhe se quer ir ou não, se calhar vai com ela para experimentar. Mas acho que não é de todo comum, antes de fazerem alguma coisa, perguntarem à criança se efetivamente quer ir, se gostava de,
fazer, se gostava de experimentar. Eu acho que isso é que é importante, não é? Pronto. Sim, Perguntar primeiro à criança se quer ir àquele casting, se não, e não forçar, não é? Aí temos duas questões, que depende aqui do nível de desenvolvimento em que ela está. Portanto, se estivermos a falar de uma criança de 3 anos, sim, esta exemplo, pergunta não faz sentido. Exato, se queres ir com ela e perceber se ela... nem mais. Ok. Ao ir, pode-se tentar perceber, porque lá está, em casa ela até pode gostar muito de tirar fotografias e de estar ao espelho e de fazer poses e essas coisas todas. Que é normalmente o que as mães nos dizem. Ela adora fotografias, adora fazer vídeos, mas lá está, num ambiente, num contexto controlado, não é? Fechado. Em que tem aqui, conhece o ambiente, pronto. E quando chega ao contexto do casting, não é? Que tem muitas pessoas que ela nunca viu, que é muitas luzes, muito movimento de roupas, ou seja, não é o contexto dela. Ela pode realmente, se realmente for a vontade dela, e se ela gostar, ela vai estar completamente à vontade. Pede para fazer a pose, faz a pose, pede para mudar de roupa, muda, ótimo. Agora, pode começar a resistir. Ok. Começar ou a choramingar, ou a não deixar vestir, portanto, fechar mais o corpo. E aí são pequeninos sinais que é importante que os pais estejam atentos. E aqui para responder a esta pergunta, é a criança que quer ou é o adulto que quer? Exatamente. É aí mesmo que queremos chegar, tentar perceber pela criança, ou como é que os pais podem perceber pelas atitudes da criança, se efetivamente ela está a ser forçada ou não. Quando estamos a falar de crianças mais velhas, que já têm capacidade de raciocínio mais estruturado, mais elaborado e que podem efetivamente, não é, verbalizar, pronto. Nós temos aqui 2 caminhos, que é, se a criança se sentir segura o suficiente na relação com os pais, vai expressar o não. Claro. E vai dizer naquele momento, olha, não me apetece, não quero, ótimo. E os pais, se efetivamente tiverem em consideração, não é, a criança e o adolescente em si, vão dizer, ok, tudo bem, não há problema nenhum, hoje acontece, da próxima vez tentamos. Agora, se isto não acontecer, se disserem, tens que ir, tens que tentar, isto é uma oportunidade ótima, como é que tu podes estar a desperdiçar exatamente. isso? Era uma das perguntas que eu tinha aqui quando um pai ou uma mãe diz, eu só quero que ele tenha mais uma oportunidade. É isto, não é? Cria logo aqui uma pressão. E aqui pode levar a 2 coisas, que é a criança e o adolescente não partilham mais, que não querem estar ali, ok? Mas todo o movimento, tudo aquilo que eles estão a fazer será muito mais controlado e muito mais tenso. Não há espontaneidade, não é? Isso. Que é aquilo que se pretende, não é? Quando se está aqui numa sessão fotográfica e, portanto, há todo este conjunto de sinais que nós podemos ler. E também pode ser, ok, porque é que esta criança realmente não está aqui a insistir mais neste não com algo que a está a deixar desconfortável? Qual é que vai ser a reação dos pais a seguir? Pronto, a minha mãe não vai gostar e então eu vou... Ora, nem mais. Coisas como, eu tenho que ir porque a minha mãe já marcou, eu tenho que ir porque o meu pai vai ficar chateado, a minha mãe a seguir vai-me dizer qualquer coisa, pronto. Às vezes estas pequeninas... E aqui outra questão de, sem querer julgar as pessoas, que eu acho que é comum, de nós projetarmos os nossos desejos, os nossos sonhos nos filhos, que é basicamente o que estamos aqui a falar. Mas, por exemplo, eu agora vou comparar-me comigo, não é? Pronto, não posso comparar com outra pessoa, vou comparar-me comigo. Eu, por exemplo, eu estava grávida da minha filha, não é? E eu já imaginava, ok, bem, eu gostava mesmo que ela tocasse piano, ok, que jogasse voleibol, ok, e que gostasse também assim de música clássica, que não é uma coisa que eu gosto muito, mas eu gostava que ela ouvisse também música clássica. E eu própria, sou sincera contigo, eu metia fones na minha barriga, enquanto estava a estudar ou a ler, de música clássica e coisas que eu até gostava e que gostava que ela ouvisse, e eu colocava os fones na minha barriga. Isso é normal, eu acho que é normal, mas não sei se é assim tão normal ou não. Eu acho que muita gente se calhar pensa o mesmo que eu. Quando estamos grávidas ainda, já estamos a pensar o que é que queremos que os nossos filhos façam. Isso é mais do que normal. Ok, menos mal. Não, porque há todo, ou seja,
A gravidez traz aqui muitas mudanças em nós, não é? Ok. Nos sistemas em que estamos inseridas, enquanto mulheres, enquanto irmãs, filhas, enquanto sobrinhas, ou seja, no nosso papel laboral, portanto, há toda aqui esta interação de papéis que tem que ser reformulado e repensado. E traz também aqui esta expectativa, este bebê idealizado, que eu conheço na minha barriga, Sim. não é? Mas que depois vai ter uma vida cá fora. E, portanto, eu imagino para ele, não é, o melhor. Claro. É isto. O nosso, diria, não é objetivo, mas a nossa intenção mais como positiva, mães, aquele vínculo. Ora, nem mais que é, eu quero o melhor para o meu filho. E o melhor para o meu filho pode ser coisas que eu já experienciei ou coisas que eu não tive a oportunidade de experienciar, mas que eu acho que fazem sentido. Eu acho que é um bocadinho por aí. Imagina, eu pensava, ok, a minha mãe não teve a oportunidade de me colocar numa escola de música, isso assim, mas eu vou fazer um esforço para que a minha filha tenha essa oportunidade. Mas lá está, estou a projetar algo nela que ainda não sei se ela vai querer ou não. Pronto, depois há aqui esta diferenciação nesta projeção de perceber se efetivamente é uma coisa que a criança quer, se lhe traz prazer, se lhe traz curiosidade, se lhe traz vontade de permanecer naquela atividade ou naquela tarefa. Que por vezes isso não acontece, não é? Portanto, nós às vezes temos aqui alguns sonhos que não foram cumpridos, não é? E gostaríamos muito, porque lá está, fazemos espelho e gostaríamos que os nossos filhos pudessem atingir, porque lá está, para nós eram o melhor e como nós queremos o melhor para eles, então este pode ser o melhor. O que cria depois aqui, não é, alguma dificuldade na própria gestão, lá está, da criança dizer que não, quando não quer fazer algo, ou até dos próprios pais, das vezes insistirem, porque lá está, há uma intenção positiva, não é? Eu quero o melhor para o meu filho, Sim. mas às vezes o que parece ser o melhor para o meu filho, na verdade, não o é. Porque traz muito desconforto, traz sofrimento. E eu preciso estar muito sintonizado com o meu filho para eu perceber que se calhar aquela expectativa que eu tenho para ele lhe está a causar sofrimento. E não é só uma questão da moda, tem a ver com o desporto, tem a ver com a escolha dos cursos, não é? Portanto, claro, exato. Esse aí é um dos maiores exemplos, que é, hoje em dia, há uma escassez de mão de obra de determinados tipos de trabalhos. Sim. Porque os pais, não é? Nós queremos que os nossos filhos sejam advogados, queremos que os nossos filhos sejam médicos. E Sim. depois não há um carpinteiro, não há porque eu não quero que o meu filho seja carpinteiro. Pronto, isso depois podemos pensar aqui quais são os juízos de valores, não é? Ou os julgamentos associados a determinadas profissões ou a determinadas tarefas ou a determinadas atividades. Pronto, portanto, que vêm se calhar aqui da própria experiência infantil que estes pais tiveram. É querer sempre o melhor, e na nossa cabeça achamos que o facto de terem uma profissão de um nível... Sim, isso vê-se muito em consultório, por exemplo, com as questões de orientação vocacional. Sim. Em que os miúdos vêm muito com esta ideia de tenho que ir para ciências. Ok, mas então porquê? Quais são as disciplinas que tu gostas? Eu gosto de inglês, francês e história. Ok. Se calhar essas disciplinas não são de ciências. O que é que está aqui na base? Ou o que é que te levou a pensar que ciências era um bom curso? Porque, lá está, Os pais dizem, falam que é uma boa profissão, que se arranja logo emprego. Ou seja, há aqui esta projeção, lá está, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero que ele tenha uma profissão bem remunerada, eu quero que ele tenha um trabalho que seja fixo, que tenha aqui condições que lhe permitam depois fazer aquilo que ele quer. E às vezes é este ajuste. Eu posso ser muito feliz, se calhar, a limpar casas. E ser isso que eu gosto de fazer. Ou então eu posso ser muito feliz, realmente, a ser médico. Claro. Pronto, portanto, depois há esta interligação entre, o que é que eu quero, não é? E aquilo que eu sou capaz de fazer.
porque eu realmente Sim, gostava sim, muito sim. de ser médica, Pois, mas exatamente. há aqui uma limitação. Mas isso E acontece, lá está, outra vez, no nosso contexto, não é? Que eu, lembras-te, eu até te enviei aquela reportagem. Sim. Daquela burla de uma falsa agência que demonstra o quanto as mães e os pais querem algo que depois se pode traduzir num grande pecado para os filhos, não é? E numa burla enorme que não faz sentido nenhum, porque se atiraram de cabeça para uma coisa que não foi pesquisada, que não foi... porque ouviram que o filho ia ser uma estrela, ou que tinha imenso potencial. Não é? Como é que... a minha questão aqui para ti é como é que se controla essa ansiedade, não é? Como é que as mães... onde é que está o problema de uma mãe ansiosa que quer e se calhar não é a criança que quer, é a mãe, são os pais. Pronto. Aí, lá está. Estes pais, por exemplo, como é óbvio, já teriam ouvido comentários de que os filhos eram muito engraçados, que eram muito fotogénicos e, portanto, estas verbalizações vão criando aqui ressonância interna, não é? E, portanto, nas fotografias que nós tiramos dos nossos filhos, Claro. faz assim, faz assado, e eles vão fazendo, e nós perguntamos, tu gostas de fazer isto? Vês-te a fazer isto? E assim, a criança, como é óbvio, quer agradar os pais. Não há nenhuma criança que não queira a validação dos pais. E, portanto, dentro desta premissa, como é óbvio, vão aqui dizer sim, eu quero. Porque lá está, também percebem que há aqui uma valorização deste tipo de atividade. Claro, e isto não é para julgar ninguém. Não, nada. Mas o que eu quero perceber é que fragilidade temos nós para cair nesse tipo de burlas, não é? Eu não sei se será que... Eu sei que os nossos filhos são sempre os melhores do mundo para nós. Mas, não é? Como é que alguém nos diz uma coisa dessas e nós vamos... Pronto, lá está, voltamos ao início da conversa, que é, há aqui esta expectativa que eu crio para o meu filho, ou para a minha filha, não é? De quem é que ela vai ser, do que é que ela pode ser. Há aqui esta relação que eu tenho com ela, também, não é? Se é segura ou não. O que é que eu valorizo? Isto depois vai aos valores que cada um de nós acaba por ter também. E o que é que eu não tive, ou o que é que eu gostaria de ter tido e não fui capaz de ter. Acho que também às vezes é um bocadinho por aí. Ou seja, portanto, quando eu, lá está, e vi essa reportagem, aquilo que me pareceu, efetivamente é isto, é esta vontade de dar o melhor para os filhos, sem sombra de dúvida. Portanto, e quando há esta vontade e do outro lado se aproveitam dessa vontade, porque veem ali, não é? Se calhar, isto até é aqui um bocadinho difícil de dizer, mas se calhar a nossa fragilidade é querermos o melhor para os nossos filhos. Pois, se calhar é um bocadinho por aí. Pode e, ser portanto, mesmo. algo nesta vontade, não é? Essa pessoa, portanto, percebeu que se dissesse coisas como foram ditas, não é? De que tinha muito potencial, que ia conseguir chegar muito longe, que ganhar muito dinheiro rápido, logo, mal se inscrevesse e começar a ganhar dinheiro. Ora, nem mais. Há dois patamares, que é o monetário, portanto, que como é óbvio, as pessoas ficam logo a pensar mais sobre a situação, mas depois esta valorização social vai aparecer em todo o lado. A minha filha, não é? Portanto, exato. E isto leva realmente a que as pessoas acreditem que isto pode acontecer. Mas lá está. Nem sempre aquela criança ou aquele adolescente tem o perfil que é necessário para. Exatamente. E às vezes também é difícil os pais compreenderem um pouco isto, não é?
Portanto, porque lá está, para nós, os nossos filhos são sempre os melhores. Sim, essa é a parte mais difícil, não é? É mesmo essa, para nós, não é? Dar uma resposta negativa, só que o que a gente percebemos é que, como estava a falar contigo há pouco em bastidores, é que mesmo recebendo nãos, tentam sempre à volta à procura de um sim. Sim, não é? sim. E isso, pronto, pode trazer um sim, lá está, com grandes burlas. Então agora aqui, falando na motivação, como distinguir uma motivação saudável da exigência excessiva? Isto aqui dando, por exemplo, o exemplo, talvez se calhar na escola, ou até mesmo no desporto também, mas na escola, será que nós somos muito exigentes Porquê que nós normalmente queremos que os nossos filhos sejam o melhor da turma, por exemplo? É normal também, é muito comum. Sim. Mas para uma criança, tu que lidas com as crianças, não é? Pode ser às vezes exigimos demais delas. Tendo em conta as capacidades que podem ter, nós queremos sempre um nível máximo, mas porquê é que a gente não deixa a criança soltinha? Porquê é que nós não ficamos satisfeitos com o suficiente e queremos sempre um muito bom? Pronto, aí vem a questão da comparação. Aqui não há volta a dar, pronto, lá está, mais uma vez, nós estamos numa época da sociedade, não é? Em que há muito este olhar para o que o outro está a fazer, pronto. E, portanto, aqui a comparação está sempre em cima da mesa e, como é óbvio, mais uma vez, eu não quero que o meu filho, não é? Que eu gosto tanto e que eu quero que seja o melhor. E, portanto, esta distinção da motivação própria sobre a exigência vem um pouco daqui, no sentido em que, na motivação saudável ou própria, é a criança que mostra, mais uma vez, interesse, curiosidade, vontade de eu quero fazer isto. E, portanto, toda a postura daquela criança é congruente. A forma dela falar, a forma dela se expressar, portanto, há ali quase não é bem uma certeza, mas nós notamos que há uma congruência. Quando nós temos a exigência aqui, o que é que acontece? Que a exigência nem sempre tem que ser verbalizada pelos pais, mas conversas ao jantar de que o não sei quantos foi para a escola não sei que mais, o não sei quê teve exames e teve esta nota. Ai, porque o teu primo falou de não sei quê. Ai, porque fez isto. Ou seja, estas conversas que são banais podem ter aqui, não é, algumas pistas para a criança de que, se calhar, se o meu pai e a minha mãe estão a falar sobre isto é uma coisa importante. E então, se calhar eu tenho que investir mais, mas será que eu realmente consigo investir mais? Será que eu tenho não só tempo e espaço para esse investimento? Será que há algo que me esteja aqui a criar algum tipo de obstáculo, mas que eu ainda não estou consciente disto, mas também o outro ainda não está a perceber que isto está a acontecer? E, portanto, mas não é só em casa, é na escola também, quando os professores comentam, digamos, comparam turmas. Já não estou a dizer dentro da turma. Por acaso, agora que estás a referir isso, a Francisquinha, eles receberam um teste, foi teste de matemática, e ela teve bom, ok? Um bom com letra grande, que normalmente a professora diz que o bom com letra grande, pronto, que é um bom maior, e outros tiveram muito bom, e acho que a professora deu uma caneta a quem teve muito bom, aos que tiveram muito bom. O que é que tu achas sobre isso? Que era um bocadinho de encontro ao que ias falar agora. Pronto, eu até ia dizer assim, só essa diferenciação de um B pequeno para um B grande já faz aqui esta diferença. Mas, lá está, aí estamos a focar no resultado. E esquecemos todo o processo que está para trás. Não é? Será que estas duas crianças que tiveram bom, que é um bom, portanto, há um intervalo que diz que é bom, sim. seja bom pequeno ou um bom maior, será que
tiveram o mesmo tempo a estudar? Será que tiveram as mesmas condições para estudar? O que é certo é que ela chegou a casa, não é? E disse: oh mãe, pronto, a professora deu uma caneta aos meninos, estiveram muito bom, e eu também queria, mas eu não... Pronto, não tive caneta. O que é que isso cria? O que é que eu lhe digo? O que é que eu lhe digo? Olha, tens razão, realmente era bom ter tido uma caneta. É só isto. Pronto, mas foi o que eu lhe disse: Francisca, mas também era só uma caneta. Olha, Foi um bocado por aí, foi um bocado por aí. Mas, olha, se calhar, posso pegar nisso? Sim. Pronto. Sim. Isso Mas aí, só uma caneta, atenção. É isso. Aí desvaloriza a experiência que ela teve, que é, eu percebo que tu gostasses de ter tido também uma caneta, isso faz-te sentir triste, é isso? Então aqui nós estamos a validar a experiência que ela teve, porque ela sente tristeza, ela gostava de ter tido outra caneta, mas não o teve. Só que quando se dá aqui a caneta neste sentido, está-se a focar no resultado. E ela esforçou-se também. Claro. Ela esforçou-se. Esforçou-se ela, esforçou-se a mãe e o pai que estudaram Ora, com nem ela, mais. não é? Qual é a consequência a seguir que pode advir disso? Quer dizer, então eu outra vez estudei, esforcei-me e tive um bom. E não tive caneta, para que é que eu vou continuar a matar-me estudar? outra vez. Pronto. Também temos Aquele lado. Também há o oposto, que lá está, vem aqui desta questão, eventualmente, não é, dos princípios e dos valores de cada família, que pode haver aqui esta competição, e esta competição ser, eu da próxima vez ainda vou fazer melhor. Claro, por isso é que às vezes questionamos se a comparação é boa ou Pronto, não. mas eu vou fazer melhor, mas isto a criança não tem, estamos aqui a hipotizar, não é? Ok. Portanto, vou fazer melhor porquê? Porque eu realmente quero, ou porque eu sei que se eu fizer melhor, eu vou ser mais valorizado pelo professor e pelos meus pais. Que isto também pode ser aqui esta diferença, que é como é que as pessoas que eu estou ligada, não é, que são referência para mim, reagem quando eu tenho um sucesso e quando eu tenho um insucesso. E a verdade é que é muitíssimo mais relevante a forma como nós reagimos ao insucesso. Sucesso do com sucesso. Que essa é que depois dá a base para a resiliência, para a autoestima, para a motivação interna, não é? Portanto, eu sei que posso errar, mas eu sei que tenho estas pessoas que estão aqui a acolher-me, a validar-me nesta minha experiência e que permitem que eu a seguir consiga fazer melhor. Porque todos temos que errar. Sim, todos temos que errar, mas eu acredito que essa falta de validação quando somos crianças depois nos pode transformar em adultos que fazem tudo pela validação. Possivelmente. Não é? Sim, é verdade. Lá está. Às vezes eu comento isto. O que me preocupa, por exemplo, é uma criança que não faz birras. Ok. Quando não faz birras é porque há ali qualquer coisa que eventualmente pode estar... Porque é expectável, é normativo, é esperado que ela faça birras. Porque na birra há aqui o confronto com o eu não conseguir atingir algo. Há uma frustração. E essa frustração precisa de ser ensinada, modelada, a ser ultrapassada. Por vezes o que se torna difícil é se eu, enquanto adulto, não tive esta experiência de modelagem, de como eu ultrapassar os obstáculos, de como eu fazer aquilo que eu preciso de fazer e tive que, por exemplo, aprender por mim próprio, torna-se muito mais difícil eu conseguir ensinar a criança. Portanto, e há muitos pais que mais tarde, efetivamente, quando os filhos nascem, não é, tomam esta consciência e fazem processos psicoterapêuticos para conseguir gerir tudo isto. Há outros que, efetivamente, ainda que reconheçam, leem muito, lá está, leem tudo, não é? Mas depois sentem que há ali qualquer coisa que não integra. E, portanto, lá está aquela questão. Pais ansiosos ou pais que realmente estão mais ajustados e conseguem dar voz àquilo que está a acontecer. Pronto, portanto, há toda esta ligação. Ok, então a comparação constante com outras crianças é sempre prejudicial ou não? Depende da forma como nós fizermos essa comparação.
Se eu estiver sempre a focar-me aqui nas características ou a, sei lá, frases como estás a ver, a tua amiga tirou melhor nota que tu. Ai, porque a tua amiga é que realmente consegue estudar. Já viste o que ela estuda? Ai, porque este constante de focar numa pessoa, ainda que quase seja amiga, depreciar a outra, sim, não é? E ainda que seja amiga, não é? O que é que vai acontecer? Que é, a criança começa, e o adolescente, começa a sentir isto como uma pressão. E, de repente, em vez de fomentar eventualmente uma proximidade, cria um afastamento. Eu não quero estar com esta menina, porque os meus pais gostam muito mais dela, porque estão sempre a falar dela. Agora, nós podemos olhar para uma comparação que seja saudável, no sentido em que não ataca ou não vai ao valor da criança, não é? Mas que vai, digamos, factos. Ok. Pronto. Sei lá, imaginemos num casting, não é? Duas meninas fizeram exatamente... isto também é outra coisa, que é quando nós dizemos fez exatamente a mesma coisa, não é bem exatamente a mesma coisa, ok? Portanto, são pessoas diferentes que estão ali. Claro. O fotógrafo ou a equipa vai pedir para fazer poses diferentes, ok? Pronto. E nós também não sabemos o que é que aconteceu antes destas crianças chegarem ao casting, que isto também é muito importante. Nós não devemos só falar aqui no casting, não é? É verdade. Há todo este contexto prévio, não é? Como é que foi a viagem até àquele momento, com quem é que ela esteve, o que é que lhe foi dito, não é? Pronto, portanto, e isto muda logo aqui, lá está, a tal comparação. Se eu venho numa viagem e estou sempre a ouvir, olha, viste da outra vez a não sei quantas fez isto e fez não sei o quê, tu também tens que fazer, tu tens que acontece pensar. Muito. Pronto, não é? A criança, isto começa a criar um desconforto muito grande interno, portanto, há uma tensão, há uma rigidez, chega lá, se eu estou tensa, se eu estou rígida, a propensão para eu, entre aspas, cometer mais erros é muito maior, não é? Pronto, portanto, ao inverso de, se vamos no carro, olha, dá o teu melhor, diverte-te, faz o que te pedirem dentro do que é aceitável, nós estamos lá, se tu quiseres parar, nós paramos, não há problema nenhum. Isto aqui é o ideal e toca todas aquelas perguntas que nós fomos falando, não é? Portanto, ok, as duas fizeram e imaginemos esta última que os pais validaram e estiveram a apoiá-la, não conseguiu. Ok, olha, realmente é de ficar triste. Tu esforçaste. Claro, o que é que os pais podem dizer até uma criança que não... É validar a experiência. É validar, não é? Eu noto que ficaste triste e eu também ficaria triste. Olha, o que é que numa próxima vez podes melhorar? Ou o que é que tu achas que podes fazer de diferente? Isso na generalidade funciona com tudo, não é? Seja com um menino que está a jogar futebol e que se fartou de falhar bolas, ou com qualquer outra situação. E esta lógica, depois de validar, depois de enquadrar, ok, se calhar o que estavam à procura neste casting eram outras características, era outra postura que tu hoje não tiveste. E não tem mal nenhum. Vemos o próximo. Ao inverso do outro lado, não é? Se há esta crítica e se há esta sempre comparação, não é? Primeiro, a criança sai, já vem aflita. Não é? É verdade. Qual vai ser a reação que os meus pais vão ter? Ou qual vai ser a reação, sei lá, do meu agente ou qualquer coisa assim, não é? Pronto, já, novamente, aqui uma tensão muito grande. E depois não sabias fazer melhor? A crítica, aqui logo associada. Pois. E a associação desta crítica ao meu valor interno. Não podias fazer melhor, ou seja, a responsabilização, a culpabilização vai para aquela criança. Mas quando ela estava a dar o melhor. Isso acontece imenso, porque eu acho que toda a gente, quando faz alguma coisa, tenta fazer sempre o melhor, não é? Mas às vezes pode não correr tão bem. Sim. E depois tem muito a ver com a maneira como nós lidamos quando nos dizem esse tipo de coisas. Porque eu agora, não é? Estou aqui a comparar, e quando eu era mais novinha, não é? E eu às vezes tenho assim algumas coisas que acho que possam ser de determinados traumas também. Pronto, ainda tenho que ver melhor essa situação. Mas, por exemplo, eu se calhar até aos 18 anos, eu jogava voleibol, não é?
E eu lembro-me perfeitamente, quando às vezes tinha jogos e tudo mais, e às vezes não corria tão bem, e os meus pais, Joana, tu hoje não jogaste nada. Esquece, fartaste de falhar bolas. Então, e serviços então, não jogaste nada. Uma pessoa fica assim, pronto, mas eu levava aquilo de tal maneira sério que não ficava assim tão triste. Acho que se gerava talvez um sentimento de raiva e na minha cabeça, espera aí que vais ver quando for o próximo. Pronto, é isso. Há aqui vários caminhos que não podem existir. Depois existir. Depende como cada um liga. Ora, mas porquê nem que eu mais. lidava assim com tanta raiva com as coisas? Será que era saudável? Não era? Não é? Será que, não sei... Aqui a forma como nós... ou seja... A mim funcionava, lá está, bem a psicologia inversa. Quando eu com a crítica, até não era assim tão mau. Mas lá está, era como eu lidava. Não quer dizer que outras crianças lidem assim com essas críticas, não é? À partida, nós não deveríamos de lidar assim com a crítica, não é? Porque a crítica... Pois, eu acho que não. Eu acho que eu não estava a lidar muito bem, mas pronto, recordo-me, ainda hoje sou às vezes um bocadinho assim. Pronto, mas há digamos, esta resposta que parece ser adaptativa a seguir, não é? Portanto, eu vou me esforçar mais, eu vou fazer mais, não é? Mas isto traz aqui outras questões, eventualmente, não é? O que é que foi potenciando esta crítica? Ou o que é que, sei lá, olha, vou dizer assim, nestes jogos, não é? Porque é que os pais achavam que era a melhor altura para dizer isso? Ou porque é que achavam que essa era a forma melhor de dizer isso? Porque depois nós temos esta questão também, não é? Que é, a mensagem pode ser dita de muitas formas. E é importante pensarmos na forma como essa mensagem vai ser transmitida. Que é para ela ter efetivamente o impacto que nós queremos e que seja saudável. Agora, nós não podemos mas também... Nós às vezes como pais, digo eu, penso, colocando no lugar dos meus, se calhar não pensamos muito no impacto das coisas que dizemos, não é? Infelizmente, ou não temos conhecimento suficiente para saber como é que devemos falar nessas situações. Eu digo muitas vezes isto... E por isso é que isto é importante, não é? Sim. Eu digo muitas vezes isto em consulta. Aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos vem de uma intenção muito positiva, ok? Vem de uma vontade muito grande de querer o nosso filho melhorar, ou que seja o melhor, ou que lá está, que tenha as melhores oportunidades à disposição dele. Agora, a forma como o fazemos é que pode não ser a mais ajustada. E agora, com esta questão de nós termos mais informação, nós podemos perceber de alguma maneira como é que isto pode ser, de que forma é que vai surgir a consequência mais tarde, no desenvolvimento dele. Ou então, nem sequer isso ser uma preocupação nossa. Há muitos pais que isto é uma preocupação, há outros que não. Uma coisa que eu também faço muito em consulta é esta ligação, que é na infância, de pequenas coisas de posturas que nós temos e de coisas que nós dizemos, que têm um impacto direto depois na adolescência. Olha, um exemplo muito que todos os pais se vão identificar, que é quando as crianças fazem a pergunta para aí 100 vezes seguidas. Já chegámos. Já chegámos, Ora, por exemplo. Isso. O que é que acontece? Os pais ouvem isto e respondem. Ainda falta, está quase. 1, 2, 3. E na cabeça do adulto surge isto. Mas porquê é que ele não está a perceber? Ok? Porque nós temos aqui uma organização temporal diferente da criança e do adolescente. Ok, estás a falar da parte neurológica. Sim. Portanto, e começa-nos a irritar. E de repente já estamos a dizer, está calado. Já te respondi não sei quantas vezes. Esta resposta tem um impacto emocional muito grande. A criança cala-se, suprime o que estava a falar. Mas, internamente, há uma angústia. Esta experiência, muitas vezes repetida,
leva a que ela interiorize que quando tem que fazer uma pergunta, ela já não não pergunta. vai fazer. Mais tarde, na adolescência, os pais dizem assim: eu não percebo porque é que meu filho não fala comigo. Ei. Pronto. Mas pronto, estás a ver, o facto de me estás a dizer isso, já vou pensar mais do que 2 vezes quando a minha filhota... Porque isso acontece imensas vezes, não é? Nós estamos a fazer alguma coisa, ou estamos ocupados, e não é querer chamá-los chatos, não é... Pronto. Ou até mesmo isso que às vezes também acontece, não é? Eles estão a repetir imensas vezes a mesma coisa, ou até a mesma brincadeira, não é? E a gente diz: opa, olha, já estou farto de brincar a isto, não seja chato. Claro. Este tipo de verbalização vai direto ao valor da criança. E então ela, se o meu pai e a minha mãe, que são as pessoas principais, me estão a dizer isto, é porque isto é verdade. Porque eles ainda não têm ponto de comparação, não é? Portanto, e interiorizam estas características. E mais à frente, há efetivamente aqui esta passagem, não é? Portanto, do adolescente que não quer falar, do adolescente que nós até insistimos e eles dizem não, não, não. E agora que antes era chato porque falava muito, agora é chato porque não fala. Portanto, também há esta dicotomia aqui que os adolescentes também têm alguma dificuldade em compreender, não é? Numa fase também que há aqui este surgir de uma independência maior, de uma autonomia que eles anseiam, não é? Claro, Portanto, que faz parte do desenvolvimento. E mais uma vez que é, eu agora, que já posso dizer que não, continuo a não poder dizer que não. Porque eu até digo, mas eu não sou tido em conta. Olha, outras coisas que às vezes, pronto, eu ouvi-as. Sim. E que os pais dizem: mas tu ainda não tens idade. Isso para um adolescente... É isto. Pronto, portanto, há aqui não tem idade para umas coisas, mas depois para outras já tem que ter, não é? Isso mesmo. Esta discrepância enorme neste momento que está a existir, que é crianças que não tiveram a sua autonomia verdadeiramente estimulada, não é? Chegam à idade da adolescência, onde é expectável fazerem determinadas tarefas e que os pais esperam que eles as façam, mas não têm esta noção de que eles não desenvolveram as competências necessárias para, naquele momento, as conseguirem fazer. Então, isto cria frustração, cria zangas. Claro, mas porquê é que ele deixa sempre o quarto desarrumado? Mas porquê é que ele me deixa a mochila no chão? Pois, porque se calhar, quando era mais novinho, tu não ensinaste, e quando ele deixava a mochila no chão, ias buscá-la e arrumavas tu. Ora, nem mais. E porquê é que nós fazemos isso? Porque é mais rápido. Porque assim eu não é, arrumo as coisas como eu quero. É verdade. Isso aí, mas é muito comum a gente depois pedir uma coisa que não trabalhámos nela, não é? Sim. E eu acho que isso acontece porque a criança não tem noção do desagrado que é ter o quarto arrumado, porque ela não teve o trabalho de o arrumar. Sim. Então, eu acho que se tiver o trabalho de arrumar as coisinhas, vai perceber que se eu, como mãe, chegar lá e desarrumar aquilo que ela fez, ela se calhar já vai sentir que... E não é só isso, nós depois temos aqui 2 patamares de agendas, que é a agenda dos pais, não é? O que é prioritário para os pais e aquilo que é relevante para aquele momento e aquilo que é prioritário para eles. Pois. Portanto, para nós faz todo sentido que a casa esteja arrumada. Bem, mais ou menos, não interessa, cada um tem a sua própria arrumação, mas é importante que isto exista, não é? Para aquele adolescente ou para aquela criança, ela não percebe. Isto é a mesma coisa, eu peço para a minha filha ir arrumar os brinquedos. Mas porquê? Não é? Ou, eu só vou se tu vieres comigo. Ok, eu até posso iniciar, mas eu depois... Mas depois deixa... Ora, nem mais. A meio digo, agora eu vou ter que ir arrumar as minhas coisas, continuas tu. Ou seja, há aqui competências que podem e devem de ser estimuladas e que são importantes que sejam estimuladas na infância, que é para depois, na adolescência, elas já serem mais acessíveis de serem feitas. Não significa que não possa haver resistência. Na adolescência e também na vida adulta. Porque lá estou eu a comparar as coisas e todo o contexto, não é? Como nós estamos a falar, faz diferença. Se uma criança também viver num contexto em que está sempre a desarrumação, ela vai se sentir confortável na desarrumação. Sim.
diz-me, corrige-me se eu estiver errada, e se estiver num contexto em que está sempre tudo impecável, não é? E que foi estimulada a arrumar também e tudo mais, ela, enquanto ser adulto, vai se sentir desconfortável numa situação dessas. Eu, quando comecei a namorar com o meu marido, notei isso assim, logo, foi uma história, tenho histórias mesmo engraçadas. Isso no contexto, lá está, da educação dos pais. Então, nós começámos a morar e depois fomos viver juntos, começámos a viver juntos. E quando começamos a viver juntos é que começamos a perceber os hábitos das pessoas e a conhecer-nos. E havia uma coisa que ele me estava sempre a chamar a atenção. E eu pensava assim, porra, que é pior que a minha mãe, cara. Fogo. E era o quê? Imagina, eu de manhã comia, gostava de comer cereais com iogurte. E depois saía à pressa e deixava a taça na banca. Depois, ao final do dia, chegava a casa e eu, amor, mas porquê é que tu não pões água na taça? Isto depois, para lavar, é muito mais fácil, porque assim fica tudo agarrado e isto não... Pronto, isto vai, sempre tac, pronto. Até que depois, claro, que eu, amor, tens razão, tenho de meter água, que é muito mais fácil de lavar. Depois viemos para o norte e tudo mais, e eu conheci, lidar mais com os pais dele, e aí percebo que a mãe faz exatamente a mesma coisa, sempre, que alguma coisa que está na mesa, ela levanta e a primeira coisa que põe é água e deixa na banca. Ou seja, isto para dizer que ele, de certeza, quando era mais novo, a mãe tanto o azucrinou de o fazer, que ele o faz. E a avó faz o mesmo com a Francisca, com a minha filhota. E essas coisas que a gente nos farta de dizer aos filhos, e parece que eles que não ouvem, olha, arruma isto, olha, faz isto, mas fica, é incrível. Não isso é um exemplo muito engraçado. Não é? E tenho mais. Mas faz todo sentido. Ou seja, nós para aprendermos algo temos que efetivamente a repetição. Haver aqui uma repetição constante. E lá está. Para o adulto, a repetição, porque já sabe fazer aquilo e, portanto, já sente aquilo como uma coisa óbvia, super fácil, não é? Portanto, a criança não é ter que estar a repetir 10, 15 vezes é saturante. Não vamos retirar aqui o peso disto. Sim. Mas para a criança não o é. Até porque o tempo de atenção é mais curto, portanto, e efetivamente por estar a aprender, precisa de repetir muitas e muitas vezes. Mas vamos acrescentar aqui mais coisas, que eu acho que isto também é importante para os pais perceberem, que é, nesta repetição que os pais vão fazendo, também fazem aqui outra coisa, que é, alteram a forma de dizer o pedido. Ok. Ou seja, que exemplo, mais ou menos? Sei lá, vai pôr a roupa no teu quarto. Pronto, vai pôr a roupa no teu quarto. A seguir, já te disse, vai pôr a roupa no teu quarto. Ele não foi. A seguir, olha, mas eu já te disse outra vez que tu tens que ir pôr a roupa no teu quarto. A mensagem está lá, mas ele vai acrescentando coisas. Cada vez mais irritados, não é? Pronto. E eles dizem, já vou já. Pronto, estas coisas. Mas há que entender aqui duas coisas, que é, primeiro, qual é a tarefa que esta criança e este adolescente está a fazer? Que para ele é prioritário, para nós é esta questão de arrumar a roupa. Muitas vezes ao telefone, mas pronto. Lá está. Precisa de parar aquela tarefa para iniciar outra. Okay? E isto tem que ser o adulto a introduzir esta paragem. Porque por ela, como ela está envolvida, está estimulada por aquilo, vai querer ficar ali. Okay? Portanto, tem que ser o adulto a parar. Olha para mim. Pousa o que estás a fazer. Põe pausa. Desliga. E aí depois então pedir para fazer. E a seguir pede-se para fazer. Mas nesta introdução, e também, pronto, eu aqui fui acrescentando coisas, mas às vezes nós reformulamos a forma de dizer. Pega no teu casaco e nas calças e vai pôr no quarto. E de repente, uau. Pronto. Tem a ver com a forma como nós processamos também a informação. Portanto, estamos a acrescentar, do ponto de vista do adulto, estamos a acrescentar informação porque não nos pareceu ser tão claro, porque senão a criança, como é óbvio, teria ido fazer logo, não é? Pronto. Mas como não foi, nós acrescentamos mais um bocado. Só que ela ainda está a processar
a primeira informação e de repente tem que fazer outra. Portanto, há todo este acréscimo aqui do que ela tem que ir fazer, o que vai causando uma frustração enorme com os pais, não é? E de repente já vem o grito. E aí no grito, exatamente, ela já sabe que é o limite. Isto depois aqui dá outra conversa sobre os limites pois é, a minha e as Francisquinha às vezes consequências. Pronto, portanto, há toda esta dinâmica aqui a acontecer. Então, mais vale, realmente, a criança está a fazer algo, nós vamos ter com ela, olha, preciso que tu ponhas pausa. E a nossa forma de falar tem que estar aqui muito coerente. Claro, exato. A nossa postura. Não é de forma autoritária, nem aqui muito permissiva. Sim, porque uma coisa é respeito, outra coisa é medo. Ora, nem mais. Isso não mesmo. É? Portanto, nós devemos de, olha, quero que desligues. Portanto, sempre nesta formulação positiva, ok? Quero que desligues. Dizer à criança o que queremos que ela faça. Desliga a televisão, põe pausa. Olha, agora vais lá acima pousar a roupa. Percebeste o que eu te estou a pedir? Ok. Agora. Ok. Portanto, Mas precisamente sim, para ajudar aqui nesta transição. Isso é muito bom. E a parte do respeito e da autoridade também é importante, não é? Porque antigamente havia assim uma autoridade que acho que os filhos respeitavam mais por medo do que efetivamente por respeito. Mas pronto, vamos aqui então agora, outra questão. Olha, tenho aqui uma que realmente me aconteceu com a minha filha. Sobre aniversários, convites da escola, como explicamos da melhor forma o facto de não ter sido convidado, ou seja, como é que eu ensino a minha filha, ou o meu filho, a lidar com a desilusão? Assim, inicialmente, o que é que nós podemos dizer da melhor forma quando a minha filha sabe que houve uma festa de um amiguinho e que esse amiguinho, por acaso, não a incluiu? Ok. Não é fácil. Não. Não é fácil. Vamos atrás. Ok. Como é que eu lido com o não? Como é que eu lido, enquanto adulto, com a desilusão? Ok. Porque isto traz, ou seja, dá a base para a forma como os meus filhos vão lidar com. As crianças estão sempre a observar-nos, sempre. Ok. E a aprendizagem é muito mais intensa pela modelagem. Pelo Portanto, modelo, é isso, o exemplo, o modelo, nem mais, a não é? figura dos pais. Imaginemos, se eu parto algo, não é? Estou a mexer numa chávena, deixo Sim. cair ao chão, e se eu digo, epá, sou mesmo parva, ou sou mesmo estúpida, pronto. Pois, ou se fores aqui mesmo pessoas do Norte, não é bem assim. Mas pronto, mas está a perceber. Mas é isso. Há aqui uma logo, imediatamente. E depois, quando a criança parte algo ou estraga algo, diz a mesma coisa e nós ficamos, mas porquê é que tu estás a dizer isso? Ok? Portanto, elas estão sempre a ver. Ok. Mas se eu partir algo e disser, olha pá, estava distraída, na próxima vez eu tenho mesmo que agarrar melhor esta caneca, ou então eu tenho que fazer isto com mais calma. Okay? Eu já estou a modelar inconscientemente e de uma forma muito subtil formas de lidar com adversidades. Pronto. E tendo aqui esta postura, ela manifesta-se em todas as áreas quando eu tenho um obstáculo, que é, ok, o que é que eu posso fazer de diferente? Onde é que eu posso melhorar? O que é que eu posso, na vez seguinte, estar mais atenta? Pronto. Portanto, o adulto tem que pensar como é que ele próprio gere a decepção, a rejeição. Porque o que está na base de não ser convidado para Claro, algo... não ser convidado, não ser selecionado, Isso não mesmo. ser convocado para um Ativa, jogo, para... É isso, ativa logo aqui esta crença de que eu não sou suficiente, eu não sou gostado o suficiente para me convidarem, eu tenho aqui qualquer coisa de errado e, portanto, esta crença da rejeição, ela surge aqui, não é? Ninguém quer ser posto de lado, porque nós somos seres sociais e, portanto, gostamos de estar em grupo. Nós precisamos de estar em grupo
para podermos, não é, nos desenvolver e para podermos conseguir manter as nossas relações e termos aqui uma vida mais plena. E, portanto, quando eu não sou convidado para uma festa, lá está, muitas vezes as verbalizações que os pais têm a ver mais com eles próprios do que propriamente com a criança. Sim, é um bocadinho. E às vezes pode ser aquilo que ouvem às vezes em casa, pode ser isso que os traz depois estas frustrações, porque depois podem ouvir em casa, se não te convidou, tu depois da próxima também não convidas. Mas o caso, até eu vou-te explicar que não foi nada assim. Foi, imagina, um menino que ela gosta imenso, que já era da escolinha dela desde o 4º ano, porque ela agora mudou-se para o 5º ano. Só como ela é do articulado, foi para uma turma e separou-se dos amiguinhos que andaram com ela sempre do 1º e 4º ano. E ela chegou a casa um bocadinho triste e eu perguntei-lhe: Francisca, então, o que é que se passa? Olha, sabes, é que eu ouvi uma conversa no recreio. Ela assim, eu ouvi uma conversa no recreio em que um amiguinho tal vai fazer uma festa, eu ouvi-los a comentarem que iam à festa, mas ele não me convidou, mãe. Eu disse assim: Francisca, mas agora tu não te podes esquecer que agora tu estás noutra turma. E é um bocadinho normal, eles estão mais juntos numa turma que vão às festas uns dos outros das próprias turmas. Eu sei, mãe, mas ele está comigo todos os dias. Quando o avô me vai buscar, eu estou sempre com ele à espera. Eu assim, ai meu Deus, o que é que eu vou... Então, eu assim rápido, olha, Francisca, então eu acho que tu também não fazes as festinhas com as tuas colegas e não convidas só meninas porque é uma festa de pijama e vêm cá dormir. E tenho quase a certeza que ele não te convidou porque é uma festa de rapazes e vão os rapazes só. Foi assim que me passou pela cabeça. Mas olha que depois era mesmo isso. Não, eu disse sem saber se era ou não, mas depois efetivamente era isso. Mas o que é que eu ia dizer para... Assim, foi a melhor coisa que me veio à cabeça para lhe dizer. Mas a ideia é precisamente essa, de que há aqui circunstâncias da vida que mudaram e, portanto, nós com isso não podemos fazer nada. Mas tem que aprender a lidar com essas situações, não é? Que te deixam triste, porque lá está... Tu foste sempre às outras festas todas, não é? Mas imaginemos que até nem tinha sido isso, que não tinha sido uma festa de pijama. Exato. Não é? Pronto. É precisamente isto que é. A outra pessoa pode escolher com quem está. Não tem nada a ver contigo. Exato. Desta vez ele preferiu ter outros colegas com ele. É isso, temos que... É isso. E depois isto tem a ver com a forma como nós colocamos isto. Não é? Okay. Portanto, de que é normal que deixe triste, é normal que magoe, sem sombra de dúvida, mas o importante é que isto não tem nada a ver com o valor dela. Okay. E às vezes faço esta associação. Eu cheguei a dizer que, Francisca, se tu te sentes triste, tu devias dizer-lhe. E depois então acho que ela acabou por lhe dizer, e então ele disse mesmo que era só mesmo rapazes, que era uma festinha de rapazes, porque acho que devemos exprimir-nos, se ela sentiu que não é? Eu acho que ela devia lhe dizer-lhe que sentiu que ficou triste por ele não a ter convidado. Claro, não é? E ele até podia ter dito: olha, mas eu desta vez não te quis convidar. E estava ótimo na mesma. Tanto um como o outro disseram a verdade sobre a situação. É isso. Portanto, mas mais uma vez, cabe-nos a nós, enquanto adultos, fazer aqui esta contenção de que é validar a experiência da criança, ok? De que há alturas em que não é possível elas serem convidadas para todas as festas, que às vezes os pais também fazem escolhas pelas crianças sem que elas, não é, possam ter aqui possam dizer taxativamente como é que querem fazer, não é? Porque há limitação de espaço, por exemplo. Há miúdos que fazem festas em casa e os pais dizem, olha... Só como podes convidar 5. Pronto, não há problema nenhum. Mas não associar ao valor, não dizer coisas como eu bem me parecia que ela não te ia convidar. Que isto já induz aqui de que já haveria ali qualquer coisa que poderia levar ao não convite. Ou, eu já sei porque é que ela não te convidou, porque tu tens melhores notas do que elas. Porque às vezes também acontece muito isto, que é, os pais, como querem proteger de os filhos sentirem a frustração, porque lá está, eles próprios também têm dificuldade em gerir a frustração, não é?
arranjam aqui, entre aspas, bodes expiatórios. Portanto, a outra, tu tiraste melhores notas do que ela, por isso é que ela não te convidou, ou porque tu levas umas roupas muito mais engraçadas do que elas e por isso é que ela não te convidou, ou porque ela no outro dia eu reparei que ela olhou para ti de lado e pronto, ou seja, às vezes há estas pequeninas, grandes verbalizações, não é? Mas que depois... Lá está, voltamos outra vez aqui a isto, que é, eu entendo-as que elas são ditas com uma intenção positiva, portanto, eu não quero que o meu filho sofra, mas a consequência disto pode ser muito mais nefasta do que aquilo que os pais estão a tentar evitar. Portanto, e eu com o sofrimento, com a frustração, eu também não tenho que fazer nada, porque muitas vezes o que realmente é preciso é estar com a criança nessa experiência. E apoiá-la nesse sentimento de tristeza. Ok, estamos aqui, é normal sentir-se triste. Ora, nem mais. A mãe também ficava, mas pronto, olha, é assim. Ok, muito bem. Então agora só mais duas mesmo para terminarmos, senão a Bruna vai me matar. Então, que conselhos darias a mães ansiosas para que os filhos consigam mais oportunidades neste contexto assim da moda? Lá está, para tentar evitar aquelas burlices, aquela pressão de querer que os filhos trabalhem, porque eu noto mesmo que há uma ansiedade enorme nas mães, quando não trabalham. Olha, então, mas já há trabalhos, então, mas não há nada para o meu filho, há uma ansiedade enorme. Que conselhos é que tu darias para acalmar estas mães e porque... Lá está, são as mães, não são as crianças. E muitas vezes ouvimos também coisas do género: então, mas o meu filho está sempre a perguntar-me se nunca mais trabalha. E a gente ficamos assim: é a mãe ou é o filho? Não é? Ficamos sempre assim um bocadinho. Que conselhos é que darias a esta ansiedade geral neste contexto? Pronto, aqui, assim, perceber efetivamente, ou da melhor forma, não é? Se realmente esta vontade de haver mais trabalhos, efetivamente, vem dos pais, ou estamos a falar aqui da mãe, mas vamos alargar isto aqui os pais, em geral. aos pais. Sim, isto não é para julgar ninguém, não, é mesmo, é o normal. Ou se realmente é da criança. E se esta ansiedade que é transportada nesta pergunta tem realmente aqui uma vontade de perceber se efetivamente é trabalho ou se pode estar aqui um receio de que o filho esteja a ser rejeitado. E se esta ligação depois diz algo sobre mim enquanto mãe e enquanto pai, não é? Porque fazemos esta ligação, não é? Portanto, se o meu filho for aceite, eu fico muito orgulhosa, como é óbvio, mas este orgulho é um orgulho por ele, digamos, ele enquanto pessoa ali, ou é de mim, de que eu realmente queria muito isto para ele. Pronto. Perceber se a criança tem aqui um prazer, vontade de estar naquele setting. Okay? Pronto. Se respeita quando ela, por exemplo, diz hoje eu não quero, e isto é mesmo muito importante, haver este respeito. Isso é importante, não é? Porque nós primeiramente antes de um trabalho perguntamos sempre a disponibilidade, não é? Sim. E só depois é que confirmamos se o trabalho é feito ou não. E o que eu às vezes peço, também para prevenir esse tipo de situações, é que não digam nada à criança até ser confirmado se sim ou não. Já para não criar duas pessoas ansiosas, não é? Pronto. Aí a questão é, quase inconscientemente, os pais transmitem. Pois podem. Dão pistas, falam. E nós não nos podemos esquecer. Até podemos ter uma casa de 2 andares. A criança está no andar de cima. Nós estamos cá em baixo a falar. A nossa mudança de tom de voz vai ativar as antenas. Portanto, eles estão sempre a ouvir e estão sempre muito atentos à postura. É muito comum a gente estar a falar ao telefone e se eles notarem alguma coisa, com quem é que estás a falar? Claro. Não é? Portanto, o que é que aconteceu quando desligamos? Porque a nossa expressão muda, o nosso tom de voz muda, a nossa postura corporal, tudo muda. Portanto,
termos aqui em atenção, olha, um dos conselhos é precisamente este, uma das sugestões é ter algum cuidado quando estamos a receber este tipo de telefonemas. E quando formos ter com a criança, dar aqui, se for possível, porque às vezes também não é possível, mas pelo menos dar aqui um bocadinho de margem para eu processar a chamada, para que não seja transmitida para a criança. A outra é esta questão de ter em conta aquilo que é a vontade também da criança em si, não é? Portanto, porque, lá está, ela... Há um lado dela que quer muito estar a fazer aquele casting. Mas às vezes há outro que não, imagina que nesse dia da escola ia ter uma excursão, Ora, nem mais, era isso que eu ia dizer. Ok, como é que eu posso aqui conciliar entre as atividades que são normativas e estruturantes do meu filho, não é? Prioridade, não é? E esta, não é? Portanto, ok, falar com ele, olha, há isto, é isto, é por exatamente, aqui, porque isto tem que ser encarado como um hobby, ora, nem mais. não é? E a escola a prioridade. É isso, e sendo um hobby, não é? Nós, enquanto adultos, não podemos ficar chateados, nem incomodados com o facto de, naquele dia, a criança preferir ou dizer não quero. Exatamente. Não significa que não quero sempre. Claro, pode ser que lá naquele está, dia. voltamos àquela ansiedade de se eu não agarro esta oportunidade, posso não ter outra e... Ora, nem mais. Cria aí aquela pressão às vezes nas crianças. Sim. Percebe? Pronto. Ir estando atentos a pequenos sinais, não é? Porque lá está, até pode fazer 3, 4, 5 castings e correr maravilhosamente bem. E é nunca mostrar, digamos, desconforto ou desorganização a seguir ao casting, mas pode começar a haver uma altura que este desconforto, esta desorganização pode começar a aparecer. Então aí fazermos notar, olha, eu tenho reparado ultimamente que tu não te tens divertido tanto. Noto que tu estás diferente na forma como te posicionas nas fotografias, noto que não te rires tanto. Ou seja, notar ali alguns sinais em que não está ele a ser ela própria. Pronto, portanto, pode ser aqui uns bons pontos de referência para ajudar a gerir. Então, e agora mesmo para terminar, num conflito entre a expectativa do adulto e a vontade da criança, quem é que deve vir primeiro? Que eu acho que já está mais do que resumido. A criança primeiro. Claro. Pronto. Portanto, corta! Tá? Gostou muito. Não, mas no início estava um bocadinho nervosa, mas agora no fim a gente já... Mal, correu bem. Eu acho que passámos a informação que era preciso. Algumas coisas são de graça.